Não parecia ser possível acontecer mais nada de ruim em 2020, mas cá estamos neste dia 21 de dezembro de 2020 com notícias sobre mutação e Covid-19 ainda mais contagiosa no Reino Unido. Boa noite, investidora, boa noite, investidor. Começa agora o seu saldo deste dia 21 de dezembro, em que o Ibovespa acompanhou a maré das bolsas do mundo, afundou no fechamento, caía 1,86% de volta à faixa dos 115 mil pontos, o recorde parecia logo ali na última semana, agora já não está mais tão ali assim, a distância cresceu para o pico abandonado em janeiro para 3,20% de alta. O dólar comercial neste dia de aversão ao risco, gritando no mundo todo, teve uma alta no fechamento bem menor do que aquela que aconteceu ao longo do dia, quase de 2%. No fechamento subia o preço do dólar aqui no Brasil 0,8% aos R$ 5,12, procura do dólar aquecida, porque quando tudo fica muito ruim no horizonte dos investidores, é atrás dos títulos do governo americano que eles vão. É preciso comprar dólares antes para serem trocados por essa segurança. Como eu disse, os mercados abriram com isso, com essa notícia de uma nova versão do vírus, uma mutação do vírus transmissor da Covid-19, de acordo com cientistas, com talvez até 70% mais potencial de contágio foi identificado lá no Reino Unido. As autoridades locais fizeram essa descoberta e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala numa situação fora de controle lá no Reino Unido. Se a gente acompanhar as curvas da Covid-19 e essas notícias, fica mais fácil acompanhar. Faz o exercício aí na sua casa, coloca Covid-19 Reino Unido. Na Europa vai abrir aí a curva, tanto de contágios quanto de mortes, na sua frente, no seu computador ou celular. A curva nos últimos 10 dias vinha numa caída, embicou, passou o recorde, está bem acima dele, tanto de mortes quanto de contágio lá no Reino Unido. A situação é preocupante. O Reino Unido impôs restrições mais severas, restrições de viagens. Os outros países foram pelo mesmo caminho, impedindo viagens ao Reino Unido, os países vizinhos. E as bolsas na Europa fizeram lembrar aqueles dias do final de fevereiro, depois do Carnaval. A Covid-19 naqueles tempos usava a Europa de porta de entrada no Ocidente, as bolsas por lá mergulhavam e os mercados do mundo todo acompanhavam esses tombos. Hoje foi semelhante, não com a mesma intensidade, afinal de contas há vacinas que, de acordo com os cientistas, são eficientes contra essa nova, porque não é uma nova Covid-19, né? Um vírus com maior capacidade para espalhar a Covid-19, as vacinas são eficientes. Não foi uma queda tão forte no mundo todo de pânico, mas teve um princípio aí na Europa. Hoje a Bolsa de Frankfurt, a maior economia da zona do euro e do continente europeu, por consequência, a Bolsa de Frankfurt na Alemanha caiu quase 3% hoje, o seu principal índice. Enfim, isso tudo foi acompanhado pelo mundo, com perdas que poderiam ser piores, não fosse finalmente caminhar para um desfecho que, se não tão feliz quanto se supunha lá atrás, quando começou a ser negociado o pacote de gastos contra a crise lá nos Estados Unidos, um novo pacote, já veio um e aprovado em maio, tem uma necessidade de um novo pacote por lá, foi aprovado, como eu já anunciei aqui para você, te contando a história, esse novo pacote de gastos, 900 bilhões de dólares para socorrer famílias de desempregados, empresários e pequenas empresas, para socorrer os Estados Unidos em meio à terceira onda da Covid-19 por lá, ainda mais violenta, com recordes sendo batidos há semanas por lá, tanto de contágios quanto de mortes. Essa notícia, no entanto, não pôde ser celebrada no mundo por essa outra notícia que, bom, ia fazer um trocadilho involuntário, que contaminou o radar do investidor, predominou no pano de fundo da sessão,
essa notícia. Aqui no Brasil, a cena local também é contaminada pela pandemia pelo seguinte: na semana passada, de novo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que acredita que ainda não há uma segunda onda de contágio no Brasil, muito embora as mortes e os contágios de novo estejam se aproximando dos recordes, já na casa do milhar por dia de novo, as mortes. Ele acredita que não tem segunda onda, mas reiterou que em caso de segunda onda, quando ele se convencer disso, o mesmo remédio dado para a economia brasileira precisará ser dado, segundo ele, como a primeira onda da Covid-19 ensinou. Para bom entendedor, um risco é Francisco, mais gastos, de acordo com Guedes, virão. Acontece que Paulo Guedes, em meio a esses números, em meio a isso tudo, cancelou férias. O Ministério da Economia, a posição oficial não é de que foi por causa da segunda onda, é o que os rumores em Brasília, apurados pelo Valor Econômico e pelos principais jornais do país, indicam. As preocupações de Guedes ao cancelar as férias seriam a segunda onda e possíveis novas medidas econômicas a serem tomadas. É nesse clima que começou a antepenúltima semana de 2020, faltam 2 para acabar. Eu falava aqui nos últimos saldos do dia que não dava para botar a mão para o céu esperando que 2021 necessariamente fosse um ano de virada de página. Infelizmente, é o que estamos acompanhando, os riscos seguem, é tudo muito novo, uma pandemia de proporções inimagináveis e, portanto, inesperadas para a humanidade. Os riscos estão por aí e hoje os investidores reagiram a isso. Preocupações de cunho fiscal no Brasil, portanto, agravadas pela pandemia que por si só já inspira cautela. Grande abraço a você. Reitero aqui os meus pedidos, os meus toques. Tenho certeza que nem precisa pedir. Você aí do seu lado vai continuar com máscara se precisar sair na rua, usando álcool gel, lavando as mãos, saindo só se necessário. Para muita gente é necessário, mas vamos redobrar a atenção aí, que tem vacina chegando, mas a pandemia, até essa vacininha pintar no braço, continua. Grande abraço, boa noite, até a próxima.